Seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork, onde unimos ciência, tecnologia, inovação em neurociências com foco em neuromodulação. Aqui você encontra conversas com especialistas, lançamentos, tendências e conteúdos que transformam não só a prática clínica, mas também a forma como entendemos o cérebro e cuidamos da saúde mental e emocional. Se você é um profissional da área ou mesmo alguém que se interesse por este assunto de neurociência, cérebro, esse espaço é para você. E o tema de hoje é NeuroWork e Sensorial Move, uma parceria que vai trazer para você uma nova possibilidade de você trabalhar com os seus pacientes e olhar os seus pacientes de uma maneira um pouquinho diferente. A gente está aqui com o nosso convidado, Milton. Milton, é um prazer muito grande estar com você hoje. Vamos bater esse papo, é para ser um papo legal, descontraído. Eu acho que você tem um assunto muito interessante para a gente estar discutindo, porque hoje a gente vive um momento na área da saúde em que a tecnologia tem permitido cada vez mais a gente trazer novidades para dentro da clínica. Hoje a tecnologia deixou de ser algo só fora da clínica e ela entrou para dentro da clínica. E isso faz com que a gente possa ter planejamentos terapêuticos cada vez mais eficazes, personalizados e acessíveis. E eu acho que essa nossa parceria traz a ideia de estimulação multissensorial, que isso antes era restrito a determinados ambientes, mas hoje a gente pode colocar isso dentro dessa prática clínica. E a gente sabe a importância dessa estimulação multissensorial. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente do que é isso mesmo que a gente está falando, mas eu acho que a grande questão do dia de hoje é a gente entender essa possibilidade, e ela pode ser aplicada com criança, com adolescente, com adulto e em vários pontos, né? Tanto relacionado ao neurodesenvolvimento quanto a questões emocionais, e é claro, você vai contar aí pra gente bastante sobre essas questões. Vamos apresentar então o Milton. Milton, acho que a melhor pessoa para falar é você mesmo. Conta um pouquinho sobre você e conta um pouquinho sobre a Sensorial. Muito legal, Viviane. Eu estou muito feliz aqui com essa oportunidade da gente bater um papo que é para aprofundar o que a gente faz, aprofundar as conexões que nós temos, né, a Sensorial e a NeuroWork. A gente vem conduzindo isso há algum tempo, essa construção há algum tempo, essa afinidade. Então, obrigado pela oportunidade. Acho que esse é um caminho muito legal. Você vê que eu tenho um assistente aqui permanente, né, do meu lado. O chefe não pode deixar de participar, né? Tem razão, com certeza. Como é que é o nome do teu assistente? Aqui, ele é Theo. Theo. Seja bem-vindo ao Theo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí, obrigado, viu? Então, Viviane, eu acho que essa é uma construção muito legal, né? Que a Sensorial, ela se confunde um pouco com com o meu percurso acadêmico, porque eu vim das neurociências. Eu comecei um trabalho de neurociências dentro da academia, né? Então, fiz comecei o mestrado, na verdade, passei direto para o doutorado, né? Tive uma experiência fora olhando para nossa integração multissensorial. Quando a gente fala isso, né, a integração multissensorial, meu objetivo de pesquisa era entender como a gente consegue unir a visão e a audição e melhorar, aumentar a performance da percepção. Então, dentro desse caminho, né, quando eu comecei o trabalho de melhorar a performance, foi quando eu me conectei um pouco mais com as possibilidades de melhoria de capacidades cognitivas. Porque a performance em si,
né? É a gente trabalhar, melhorar a performance. A gente está falando não somente da alta performance, a gente está falando muitas vezes de um aumento da saúde por meio da capacidade que a pessoa tem de performar determinadas ações. Quando a gente pega, por exemplo, indivíduos acima de 60 anos, né, para que você mantenha ativo, que a longevidade seja plena, que você tenha liberdade pelo resto da sua vida, é importante que você mantenha a sua capacidade de performar as atividades do dia a dia. Então, esse caminho, que é da minha formação, ele foi abrindo um leque de possibilidades dentro da construção da sensorial, que é uma estruturação de metodologias, de tecnologias, de caminhos específicos para determinadas circunstâncias e necessidades. Então, acho que essa é uma apresentação um pouquinho mais longa ali, né? Mas o meu percurso dentro da academia, como ele se acaba desaguando ali nesse trabalho da sensorial, é algo bastante legal de falar, e que eu tenho um orgulho, tenho um prazer de colocar isso em pauta. Então, obrigado, e que bom que a gente está levando isso para muita gente a partir de agora junto da NeuroWork. Milton, contando um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo agora, a nossa intenção de parceria, ela já não é uma novidade. A gente já teve conversas anteriores e a gente foi amadurecendo tudo isso, e agora sim fechamos uma parceria da NeuroWork com a Sensorial Move. Essa parceria, pra gente, ela foi muito importante e tá deixando a gente muito empolgado e muito feliz, porque eu sinto que vai encaixar muito numa necessidade que a gente tem. Bom, a gente, né, quando eu falo a gente, eu falo NeuroWork, trabalha com a neuromodulação, com colocar equipamento, e quando a gente faz um tratamento de neurofeedback, de EEG, ou HEG, ou TDCS, ou enfim, as tecnologias que a gente utiliza, a gente, enquanto a pessoa está fazendo aquela estimulação ali, a gente também está fazendo alguma coisa com esse nosso cliente. E a gente tem usado recursos, claro, mas eu acredito que a proposta que a Sensorial trouxe para a gente trabalhar junto com as neuromodulações, eu acho que isso vai enriquecer muito. Concordo plenamente com o que você está falando, porque acho que a gente está trabalhando com janela de oportunidade, né, em dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista técnico, né, científico ali, é uma janela de oportunidade, porque a neuromodulação, ela traz um ambiente propício para que a gente tenha plasticidade, um ambiente propício para que a gente tenha modificação do cérebro, que a gente tenha um efeito maior do que a gente está fazendo. Então, quando a gente cria essa janela de oportunidade e a gente tem como objetivo a estimulação cognitiva, a gente melhorar as capacidades de atenção, memória, tomada de decisão, controle, enfim, do indivíduo, a gente une um momento especial ali de atendimento ao paciente. Então, unir as tecnologias é a gente aproveitar a janela de oportunidade que uma cria e aprofundar com a outra ferramenta, que é o sistema que a Sensorial desenvolveu, que é o Sensorial Move. Então, de fato, essa é uma janela muito legal. E de um outro ponto de vista, né, do ponto de vista de democratizar as ferramentas, de levar para todos, essa é uma outra janela de oportunidade que a gente tem, né, que é justamente o que vem acontecendo, que você abriu o nosso episódio aqui, né, que é falando sobre como a tecnologia está entrando nas clínicas e como isso está sendo um processo natural, um processo tranquilo de acontecer e que vem tendo muito sucesso. Então, de fato, hoje a gente percebe os profissionais muito mais abertos e muito mais capacitados a receber as tecnologias que a gente vem desenvolvendo e vem trazendo. Então, a Sensorial, ela começou como um projeto em 2015, que a gente se firmou mesmo com as pesquisas a partir de 2016, mas o que nós vimos de mudança nos últimos 5 anos foi muito grande.
Isso para quem trabalha com o esporte, para quem trabalha com neurodivergentes, para quem trabalha com envelhecimento saudável, com declínio cognitivo, enfim, em todas as frentes que a sensorial consegue, né, ajudar, nós temos um crescimento muito forte. E isso, para a gente, é uma satisfação enorme, né? Saber que os profissionais estão cada vez mais interessados. Então, a gente une, de fato, ali o alcance que a NeuroWork tem, que vem trazendo com muita excelência outras tecnologias, e a possibilidade que a Sensorial tem com a nossa tecnologia de auxiliar essas pessoas que estão dentro desse contexto, né? Então, isso é um caminho bem bacana que a gente vem traçando e vem vendo do mercado em si. Milton, você falou, né, agora há pouco sobre a democratização, e eu acho que isso une muito, né? Você quer que a Sensorial chegue a um maior número de consultórios para que as pessoas tenham benefício que está relacionado à tua tecnologia, e a NeuroWork tem esse mesmo desejo, esse mesmo valor de querer que cada vez mais as clínicas, os profissionais tenham acesso às melhores tecnologias disponíveis, e acho que essa nossa parceria vai trazer isso, vai ampliar essas possibilidades, né, para os dois lados dessa parceria. Eu acho isso muito importante. Mas a gente está falando, o que é isso? O que é Sensorial Move? Conta um pouquinho pra gente. Legal. O sistema Sensorial Move, ele é um sistema que a gente desenvolveu para estimulação de capacidades cognitivas e que é capaz de, primeiro, trazer informações de como estão as capacidades cognitivas do indivíduo, a informação de atenção, tomada de decisão, reação, memória operacional, controle inibitório, outras avaliações que são instrumentos que a gente pode extrair informações sobre a qualidade de vida, sobre a qualidade do sono, a percepção de estresse, foco e autocontrole, enfim, são 8 instrumentos que a gente tem hoje na plataforma que é capaz de trazer um perfil de como é esse paciente. Então, esse é um dos pontos principais e que a gente mais gosta de trabalhar, porque é o ponto de partida, né? Às vezes a gente identifica uma questão em uma avaliação que pode nos explicar uma série de outras questões. E esse olhar para essa avaliação, para esse entendimento de como o indivíduo está, é um ponto fundamental para guiar o que a gente vai poder fazer com o indivíduo. E esse é a outra parte do sistema, do Sensorial Move, que é o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Então, hoje, a gente tem jogos que têm como princípio melhorar essas capacidades que a gente avalia, e ainda outras, né, raciocínio, flexibilidade cognitiva, que vão trazer exercícios para serem aplicados de maneira direta para o indivíduo. Então, a gente utiliza recursos como tela touch de 55 polegadas, que é uma interatividade super legal. A gente vai trabalhar ali, inclusive, visão periférica, coordenação motora, enfim, a gente tem uma gama de possibilidades com a própria tecnologia em si. A gente tem a possibilidade de trabalhar isso num tablet, para quando a clínica precisa de mobilidade, eventualmente a profissional vai fazer um atendimento domiciliar, então a gente consegue trazer essas diferentes plataformas para atender todas as necessidades. E ainda, isso pode estar num aplicativo para o usuário final, que uma vez que você estrutura quais são os exercícios que você quer que esse paciente faça, ele pode ter, inclusive, para fazer dentro de casa com uma continuidade daquilo que ele vem fazendo na clínica. E isso é uma das coisas que tem tido muito resultado, porque você faz uma atividade durante 2 vezes por semana, por exemplo, 1 vez por semana na clínica, e depois ele pode repetir essas atividades dentro de casa. E isso potencializa os efeitos, que é o que a gente quer no final das contas. Vai consolidando mesmo, né, o conhecimento. E é muito diferente de ter um aplicativo que a pessoa vai fazer em casa e simples assim, né? Ela vai estar instruída, você vai montar a atividade, você vai fazer um desenho que você quer para aquele paciente. Então esse é um aspecto legal. E aí o nosso grande diferencial, e por isso se chama Sensorial Move, é que a gente tem dentro da plataforma os exercícios que unem ao máximo possível a estimulação cognitiva ao movimento. E a gente faz isso
Porque o nosso cérebro gosta de movimento. O nosso cérebro, ele surgiu dentro, no aspecto evolutivo, né? Ele surgiu dentro de um contexto que a gente tem que responder rápido ao ambiente. A gente tem que tomar decisões rápidas, seja para desviar de um obstáculo, seja para nossos ancestrais ali, né, caçando, enfim, fugindo de predadores. A gente tem um cérebro que funciona muito bem com o movimento. E isso a gente usa como recurso para melhorar as capacidades cognitivas. E é interessante que as pesquisas nos últimos 5, 10 anos, elas vêm mostrando que quando você une esses dois elementos, o físico e o cognitivo, é quando você tem melhores resultados na cognição. Então a gente não está tirando isso do nada, a gente está tirando da literatura científica e a gente está fazendo pesquisas, inclusive, com o nosso sistema, publicando artigos também, mostrando que isso tem efeito, que você unir a atividade cognitiva, né, estimulação cognitiva com a atividade física, você tem melhoras, você tem um melhor impacto dentro do contexto cognitivo. E uma coisa interessante a gente não está falando de uma atividade física como um esporte, uma coisa que eventualmente você vai ter pacientes que nem vão ter a condição de executar. São movimentos, atividades simples que podem ser inseridas dentro da estimulação e que vão auxiliar nessa construção dessa melhora. Enquanto você estava falando, eu até estava fazendo algumas anotações, mas eu não posso perder nada disso. Quanta coisa importante que você está trazendo para a gente. Eu acho que um ponto que você colocou, que isso é baseado em pesquisa, né? Não é algo que, vamos fazer ali, vamos ver o que vai dar. Não, tudo isso tem um embasamento de como o cérebro funciona e dessa aplicação mesmo, né? Vocês fizeram toda uma testagem para ver o resultado disso. Então, acho que isso é um ponto que, pra gente que trabalha na clínica, é essencial. Porque a gente precisa entender se isso está baseado em quê? E a gente sabe, você está trazendo para a gente um dado muito importante, que isso sim é baseado em pesquisa, é baseado em ciência. Isso é algo bem importante quando a gente fala de estimulação cognitiva, ainda mais num mundo que a gente tem muitos, eu vou chamar de aplicativo por enquanto, me perdoa, mas eu já vou mudar essa fala, tá? Mas hoje a gente tem muito aplicativo. Se eu pegar meu celular agora, pesquisar e tananã, eu vou encontrar muitos aplicativos para estimulação cognitiva. Mas assim, o que você está trazendo para mim não é isso. Você usou a palavra sistema. Eu vou frisar isso, Milton, porque não é um aplicativo. A gente não está falando de um aplicativo, a gente está falando de um sistema. E dentro desse sistema, aí você vai me corrigindo ali nos pontos que eu tô não esclarecendo bem, mas assim, dentro desse sistema, a gente tem a possibilidade de ter uma TV touch gigante, porque, né, pelo tamanho que você me falou, eu imaginei bem grande, em que o meu paciente, o meu cliente, vai poder fazer essa estimulação cognitiva tocando nessa tela e fazendo movimento ao mesmo tempo, né? Então, eu tive a oportunidade de experimentar, né? Então, de saber como isso funciona. E aí, realmente, você vai fazendo exercícios de memória, enfim, e ao mesmo tempo fazendo movimentos. E isso, gente, é incrível. A gente tem que se organizar de um jeito totalmente diferente do que quando eu tô fazendo um aplicativo aqui no meu celular, simplesmente. Então é toda uma reorganização. Eu acho que isso é um grande diferencial. Além da gente ter essa possibilidade, você trouxe algo que é muito importante. Eu tenho também a oportunidade de usar um tablet para fazer estas atividades no meu consultório. E isso é a questão da democratização.
faz com que seja mais acessível também para as pessoas poder ter esse tipo de estimulação. E eu vou colocar uma questão aqui, Milton, que é a seguinte: não é eu pego o tablet, coloco a mão ali, sei lá, da criança, adolescente, idoso, adulto e deixo ele fazendo aquela atividade. Existe todo um planejamento meu anterior sobre quais atividades eu vou estar colocando e a interação durante a execução. Então, isso não é uma ferramenta fim, mas é um meio de estimular que é um pouco diferente, porque provavelmente vai ter bastante psicopedagogo, neuropsicopedagogo me escutando. E o que a gente tem no nosso dia a dia, Milton, essa necessidade de estar junto e adaptar de acordo com a necessidade daquele nosso paciente em si, essas atividades. E eu vejo que a Sensorial Move traz isso pra gente, essa possibilidade. Então, é muito diferente daquilo que eu chamei inicialmente de um app. Não é só um app, é muito mais, é um sistema que traz várias oportunidades pra gente e que é baseado em pesquisa. Outro ponto que eu acho importante frisar, você colocou, que é a questão do movimento. Sim, é importante, é essencial a gente unir essas duas coisas e ele é adaptado. Então não é um movimento que o meu idoso de repente não vai conseguir executar. Não, ele é adaptado para o idoso, ele é adaptado para um adulto, ele é adaptado para uma criança, e essas possibilidades eu acho que são bem importantes. Além de que existe sim um app, digamos assim, que o meu paciente, meu cliente vai poder fazer em casa para sistematizar, para fixar isso que a gente faz em consultório de maneira mais direcionada. Ele vai estar podendo fazer isso no dia a dia dele em casa. É mais ou menos isso, Milton? Falei muito... Exato, não, é isso aí. E eu vou frisar a importância que a gente dá para o profissional. Hoje, por exemplo, a gente começou com um aplicativo para o usuário final, tá? A gente começou lá com o que hoje se vê no aplicativo do paciente. Mas a gente entendeu que o profissional, ele é uma peça fundamental dessa estrutura. Então, o que você tem no tablet, o que você tem na tela touch, é inclusive um aplicativo que se chama Sensorial Move Trainer, que é para o profissional que vai conduzir a atividade. E a gente fez isso porque ele é insubstituível. É uma coisa interessante a gente pensar que não tem inteligência artificial hoje, com certeza não sei se vai vir a ter, que é capaz de entender tudo que o profissional tem de informação daquele indivíduo para tomar a decisão do que colocar para ele de atividade. Então a gente tem, por exemplo, uma atividade que você deu o exemplo, da memória operacional. Então é uma sequência de números que o indivíduo deve memorizar. Durante 15 segundos ele faz a retenção, ele tem uma atividade física para executar. Depois de 15 segundos ele recupera essa informação. Então esse é um dos jogos, por exemplo. O profissional, ele está avaliando isso. O profissional vai ver qual é a dificuldade que esse paciente tem. Se faz sentido eu colocar, ao invés de um exercício aqui de força, eu vou trabalhar um exercício coordenativo, porque é uma coisa que esse paciente vai ter uma necessidade maior. Enfim, você vai identificando outras possibilidades e a experiência do profissional, ela é muito rica. Então, quando eu trago uma avaliação, nessa avaliação eu falo que esse paciente ele tem uma dificuldade de concentração, a atenção sustentada dele é um ponto fraco ali, para aquele ponto que necessita melhora, eu vou somar com isso, com a percepção que eu tenho que ele está tendo dificuldade de reter essa informação no exercício de memória operacional. E como eu sou um profissional da psicologia e tenho esses conhecimentos, ou eu sou um profissional da fisioterapia, não eu pessoalmente, como a profissional ela tem esses conhecimentos, ela é capaz de unir isso e entender que o próximo exercício pode ser algo mais voltado à atenção sustentada. Então isso é coisa que a Sensorial já vai entregar.
ela vai entregar um padrão de, eu estou falando com alguém que é do público sênior e meu objetivo é saúde. A gente tem um protocolo certinho, né? São 15 sessões, depois tem outras 15 sessões, depois tem uma série de outras variantes que a gente pode utilizar, tá tudo pronto. Mas o profissional com aquilo na mão é capaz de intervir, de modificar completamente de acordo com o que é o interesse dele para esse tratamento do paciente ou da paciente. Então essa construção, o profissional é uma peça-chave fundamental. E aí a gente transforma qualquer aplicativo, né, que você vai encontrar nas lojas ali, que muitas vezes, assim, eu tenho uma versão gigantesca a falar de joguinhos, né? São os joguinhos para o cérebro. A gente não faz joguinho para o cérebro, a gente faz uma metodologia para melhorar a capacidade cognitiva. Joguinho para o cérebro você vai achar na Play Store, né? Store lá, e você vai achar um monte. Então a gente não faz isso. O nosso objetivo é aprofundar, é trazer ciência. Assim, a gente não vai ter jogo lá que não foi testado de alguma forma, que não foi colocado em algum artigo científico, que não foi por alguma fonte escolhido para que estivesse lá. Então esse é um contexto que é importante mesmo a gente frisar, e que bom que você colocou. Coberta de razão, como você disse. Que bom. Então acho que é isso que você colocou, que eu já tenho uma trilha que eu posso seguir, que já tem lá como base. Eu continuo tendo a liberdade de escolher de acordo com a necessidade do meu paciente, do meu cliente, para ajustar. Isso é fantástico. Então, Milton, deixa eu entender aí, me explica um pouquinho. Isso para alta performance, eu posso trabalhar com... Você disse mais ou menos no começo, mas eu queria entender. Será que eu posso trabalhar com déficit de atenção e hiperatividade, com questões relacionadas à aprendizagem? Em que momento eu posso usar esse sistema? Você pode trabalhar isso em diversos contextos, né? Porque quando a gente fala de um exercício para melhora de capacidade atencional, por exemplo, a gente está falando de uma necessidade básica para todo o processo de aprendizagem. A gente está falando de uma capacidade que, sendo a pessoa, né, tendo a pessoa sido diagnosticada com TDAH ou não, a capacidade de manter a concentração no que ela está fazendo é fundamental para formar novas memórias, para tomar boas decisões. Então isso a gente começou utilizando no esporte de alta performance. Se você parar para pensar, né, qualquer atividade que você tem ali esportiva, você tem uma necessidade de concentração, de estruturação das suas decisões, das suas ações, que a capacidade cognitiva ela é fundamental. Então a gente começou ali para melhorar aquilo que falta para um bom jogador de futebol, de tênis, enfim. Aí a gente passou a aplicar isso, porque quando a gente começa, quando eu identifiquei isso, foi um estalo interessante, assim, a conversa com a equipe, né, nós chegamos a uma conclusão interessante, que quando eu estou melhorando aquele atleta, né, a capacidade daquele atleta, eu não estou melhorando a capacidade de um atleta, eu estou melhorando a capacidade de um indivíduo cuja atividade é o esporte. E isso também se aplica, por exemplo, a colaboradores de uma empresa, isso se aplica a um contexto de alta performance empresarial, alta performance dentro da profissão, e isso também se aplica na saúde, como eu abri a conversa falando, né, que a nossa atividade, ela de saúde, né, a nossa atividade do dia a dia, aquilo que guia a nossa qualidade de vida, ela depende de performance, né? Não da alta performance, mas da performance. Então a gente começou a trabalhar nesse contexto, né, de saúde, porque precisa da performance. Então o neurodivergente, ele está lá fazendo atividade, ele precisa ter uma boa performance. Então tudo se aplica de alguma forma. E aí a gente vai sempre dosando as necessidades. Alguém que precisa de um controle inibitório maior, a gente vai trabalhar esse contexto, né? Uma criança que não tem um controle inibitório ainda como um adulto é esperado. Então, eventualmente, eu não vou nem precisar pegar muito pesado nisso, mas eu ponho doses, eu vou conduzindo atividades que são por ali. Eu não posso, inclusive, ter uma criança com um alto controle inibitório. Isso é um sinal de alguma coisa. Então, são várias circunstâncias que é importante a gente
identificar e trabalhar de acordo com a necessidade mesmo. Eu acho que isso, Milton, é algo que, quando eu penso na clínica, eu penso a partir do contexto do transdiagnóstico. Quando a gente fala em transdiagnóstico, a gente, claro, entende um TDAH, mas esse TDAH, quais são essas características, né? A gente tem aspectos transdiagnósticos, então, funcionamento executivo, planejamento, ele é algo que a gente tem em diversas situações, em diferentes diagnósticos. Então, a gente não vai trabalhar com o diagnóstico em si, o TDAH, mas a gente vai trabalhar com os aspectos. A gente vai trabalhar com a capacidade de planejamento, com flexibilidade cognitiva, com memória operacional, enfim. Você vai trabalhar com estes aspectos e isso vai ter impacto nesse diagnóstico, nesse comportamento final. Acho que isso que você fala é bem importante porque existe um viés de pensamento que está relacionado ao transdiagnóstico que a gente pode entender, e é uma maneira que eu gosto muito de pensar na elaboração de um plano de tratamento. Bom, Milton, olha só, a gente está falando de funções cognitivas, a gente está falando de um sistema que é muito além de um app. Então vamos falar da novidade que a gente vai ter esse mês, né? A gente vai fazer essa parceria NeuroWork Sensorial, a gente vai fazer um curso gratuito. Então, para quê, gente? Qual é essa ideia da gente fazer esse curso gratuito? Bom, quem já é acostumado com a NeuroWork, conhece a NeuroWork, sabe que a gente quer oferecer sempre o melhor para os nossos alunos. Gente, a gente recebe muita proposta de parceria, muita gente vem conversar com a gente, muitas coisas a gente vai atrás para conhecer, mas quando a gente fecha uma parceria, é porque a gente tem certeza de que esse profissional, essa técnica vai trazer benefício para os nossos alunos. Mas eu não posso só falar, olha, tem essa técnica, tem essa tecnologia aqui, olha que legal. Não é isso. A gente considera que capacitar os profissionais que utilizam essa ferramenta é fundamental para o resultado final. Então, dessa nossa parceria surgiu esse nosso desejo de oferecer também esse conhecimento para as pessoas. Então, o que é esse curso que a gente vai oferecer? O que vai ter? Vai ser gratuito, tá? Ele vai fazer parte do portfólio da NeuroWork, então nesse momento ele é gratuito, mas ele não vai ser sempre gratuito. E a gente está unindo forças. Então, do lado de lá, aulas, e aí vai ter aula do quê, Milton? Conta aí um pouquinho sobre, um pouquinho só, do que vai ter, o que você vai trazer pra gente nesse curso? Muito legal, a gente está trazendo uma base conceitual do que a gente faz, então, por que o movimento, por que a gente chamou de sensorial move, por que isso é importante, por que é importante você saber disso na hora de trazer para o seu paciente que eventualmente não faz atividade contigo que envolve alguns movimentos, a base da avaliação, né? Por que a gente tem a avaliação, qual que é uma ideia da importância disso, por que é importante a gente utilizar a avaliação como recurso. A gente vai trazer a tecnologia em si, mostrando, demonstrando como que faz, quais são alguns jogos mais utilizados, algumas trilhas interessantes para você colocar, como a gente divide, enfim, para poder saber utilizar mesmo, dar o pontapé inicial. Lógico que com a prática todo mundo vai se aprofundando na ferramenta, mas a gente já vai trazer um bom início de trabalho para você poder pegar a ferramenta, já utilizar, já dar os seus primeiros passos e, sobretudo, saber o que está por trás. Saber um tanto da ciência. A gente está trazendo algumas referências bibliográficas para que você possa ler e se inteirar um pouco melhor sobre isso. Então, basicamente, a gente fornecer as informações básicas iniciais e necessárias para que você saiba
primeiro utilizar e depois trazer para o seu paciente alguns argumentos que são importantes nessa utilização, né? São elementos fundamentais a construção da ferramenta para que você esteja segura de que a utilização vai trazer o benefício para o seu paciente e que ele também saiba disso. Eu acho que isso é um outro grande diferencial, né, Milton? Porque você não vai fazer por fazer. Você não vai aplicar o joguinho para o cérebro. Você vai fazer estimulação de flexibilidade cognitiva, estimulação de memória operacional. Enfim, você vai estar estimulando o funcionamento cognitivo para atingir um objetivo final, seja um paciente com TDAH, TEA, enfim, que eu tenha um idoso, que eu precise fazer essa estimulação cognitiva. E esse curso, ele vai oferecer esse embasamento de por que é que você está fazendo isso e até mesmo conceitos, né, dessas nossas funções executivas, funções atencionais, que é para dar uma relembrada também, mas principalmente relacionar esse conceito teórico que vocês utilizaram para embasar as pesquisas de vocês, né? Então, acho que isso traz para a gente um ganho bem importante. Bom, a gente, né, poderia estar aqui falando 3 dias sobre isso, né? A gente já conversou muito sobre isso, mas não dá para a gente ficar. Mas eu preciso mesmo pontuar aquilo que eu sinto, e eu já vinha conversando com o Thales há algum tempo sobre essa necessidade da gente ter algo mais específico para juntar com as técnicas de neuromodulação. Seja neurofeedback, seja TDCS, para potencializar os nossos resultados. Então, eu acredito que é um ganho bem importante que a gente vai ter também junto com as técnicas de neuromodulação. Então, deixando claro, a gente vai poder estar utilizando o sistema, né, da sensorial para fazer as estimulações, e a gente vai poder juntar essas estimulações com as técnicas de neuromodulação. Então, isso vai trazer para a gente aumentar. Eu sempre digo, né, a gente tem uma caixinha de ferramentas. A gente vai ter mais uma ferramenta para estar utilizando ali para atingir os objetivos que a gente tem com o nosso cliente, com a família do nosso paciente. Então, acho que isso é muito importante. Se for uma primeira ferramenta desse profissional, ele vai trazer um aspecto de tecnologia para o espaço dele que é incomparável. Assim, quando a gente olha, inclusive, é o que acontece muitas vezes quando a pessoa traz pela primeira vez um neurofeedback, e aí ela vê o paciente, né? O paciente vê as pessoas com o capacete de eletrodos, isso muda o conceito da clínica. É a mesma coisa que acontece quando a gente coloca o nosso sistema. O conceito da clínica muda. A clínica imediatamente, visualmente, ela já se estabelece com uma estrutura que é de tecnologia direta. Então, esse é um ponto interessante. Depois, o outro ponto, que é o ponto, obviamente, o mais interessante, é a potencialização dos resultados que a gente consegue dar utilizando o sistema junto de outras técnicas, se já tiver, e com certeza já utiliza outras técnicas, né, mas eu digo de tecnologia Sim. mesmo. Mas esse é um caminho que muda os resultados. Só ilustrando aqui, isso eu falo com um pouquinho mais de detalhes no curso, inclusive, a gente tinha um profissional da educação física que trabalhava com o público 50+. Ele já fazia atividade física, a gente sabe que a atividade física melhora a capacidade cognitiva, né? Isso já é conhecido. Mas ele tinha essa atividade e os idosos não eram sedentários, estavam obviamente trabalhando com ele. A gente pegou essa turma para fazer uma interação e uma intervenção de 15 sessões. São 15 sessões de 15 minutos cada uma das sessões, 2 vezes por semana. A gente teve um resultado sensacional na redução do risco de queda dessas pessoas. Olha que interessante, isso é a transformação da vida delas em muito pouco tempo, né? Então, já eram pessoas que estavam ativas. Eu estou frisando isso porque é o que você falou, a pessoa vai adquirir, o trabalho não vem do nada, ela já está fazendo um trabalho. E quando ela traz uma nova ferramenta, ela espera outros resultados. Então, a gente tem que olhar para o resultado técnico, para o resultado
de fato, no tratamento da pessoa, então, que é uma tecnologia que vai auxiliar aquilo que você já vem conduzindo, e também, é o que eu frisei no início, a gente vai olhar para um aspecto de mercado, o quanto a pessoa vai trazer para os seus pacientes e potenciais clientes ali, que é uma nova tecnologia, que é algo que está diferenciando a clínica dela de outras clínicas. Esse é um ponto fundamental. Então, acho que todo mundo que abraçar a nossa tecnologia aqui pode ter certeza que está falando, e assim, a gente tem, inclusive, clientes da própria NeuroWork que a gente coincidentemente trouxe, né? Estão fazendo trabalhos incríveis ali, estão trazendo novos produtos, né? Produtos formados com sensorial, produtos que se encaixam dentro dos atendimentos. Enfim, tem uma série de coisas que com certeza, quem adquirir a sensorial, agora junto da NeuroWork, vai ter um ótimo caminho, porque é uma estrutura que já está bem colocada, né? Não só da nossa tecnologia, já está bem colocada para caminhar com outras tecnologias e fazer um diferencial de uma clínica única dentro do seu raio de ação. Né? Sim. Milton, eu trabalhei muitos anos com psicopedagogia. Lá na psicopedagogia, muitas vezes a gente tem alguma restrição com determinadas crianças de lápis e papel, né? Enfim. E aí, você ter outros recursos que essa criança... o lápis e papel é importante, óbvio, mas assim, você ter outros recursos que também não são só os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro ou os jogos de estimulação propriamente dito, você ter um recurso que é algo que essa criança já está acostumada, né, com um jogo, com uma dessas questões, e principalmente poder unir essa questão do movimento. A gente viu com o TEL, né? A gente viu a necessidade do TEL de movimento. Criança é um ser em movimento e a gente precisa respeitar isso. E dentro da psicopedagogia, obviamente, a gente precisa de um momento, né, da criança ali sentadinha e tudo mais, mas a gente também precisa desse momento em que essa criança está fazendo aquilo que é necessário para ela, que é estar em movimento. Então, você ter a oportunidade de ter uma ferramenta em que você vai deixar esse movimento organizado e sistematizado, eu acho que isso é um ganho bem importante. Eu tô fazendo um recorte para a questão da criança, mas gente, isso, claro, adulto, idoso, isso é amplo, né? Eu acho que isso traz um ganho bem importante para o profissional. E esse engajamento, eu acredito que esse tipo de tecnologia aumenta bastante o engajamento. Nossa, isso que você falou é muito interessante, porque de fato é você canalizar a realidade daquele paciente. Então, é a realidade de uma criança, que ela se põe em movimento. Você organizar aquele movimento com uma atividade que é de acordo com o que ela enxerga e o problema que ela tem que resolver, que a tela está mostrando para ela, né, é um uso inteligente da tela. E esse é um ponto interessante, né, em favor do que é essa realidade do indivíduo. Então, é bem diferente mesmo. E, nossa, se a gente pegar as crianças, os idosos, o que essa tecnologia faz com o exercício é muito interessante, porque a gente vai falar, inclusive, dentro da psicopedagogia, dentro da psicologia, fisioterapia, e também a gente vai falar dentro da educação física, né? Dentro de uma academia, a gente fala com esses diferentes públicos. E um exercício que você tem que fazer um deslocamento lateral, que são 10 passos para a direita, 10 passos para a esquerda, e você faz isso 3, 4 séries, assim, pô, é chato, assim, muita gente, eu sou uma dessas pessoas, assim, eu tenho muita dificuldade de ir para academia, porque, assim, é o prazer do exercício, é ótimo e tal, mas eu sempre fui mais do esporte, sempre fui mais do desafio. Aí a hora que eu tenho esse exercício que eu devo fazer para fortalecimento, mas eu não sei para que lado eu vou. Eu vou pro lado que o desafio cognitivo vai me informar, e aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu transformei esse exercício. A pessoa não vê que ela está fazendo exercício.
né? Ela simplesmente executa uma ação ali e ela não percebe o exercício passado. Isso para a dor é sensacional. A gente tem tanto relato de fisioterapeuta que utiliza o nosso sistema dentro de um contexto que a pessoa ela está com dor. Seguindo esse exemplo, um deslocamento lateral que ela deve fazer simples. Ela está com dor no tornozelo, é uma recuperação de uma lesão, mas ela tem que fazer uma atividade que ela vai estar com uma dupla tarefa, a sobrecarga cognitiva que ela vai ter, vai tirar o ponto atencional dela do ponto de dor, e isso transforma o exercício. Ela executa coisas que ela não executava antes. Então a gente tem muito relato, assim, são tantos contextos, né, são tantos elementos interessantes. É até bacana a gente procurar alguns outros podcasts, a gente trazer diferentes profissionais. Diferentes profissionais, sim. Cada contexto, a gente tem tanta história para falar de como isso pode ajudar, enfim, tem muita coisa legal mesmo. Então, olha só. A gente sempre sai de um podcast pensando, poxa, a gente pode falar com o... Então isso é bem comum e eu acho isso bem legal, porque surgem, a gente vê que esse tempo nosso é curto, mas tem muita coisa para ser dita, muitas possibilidades para a gente conversar. Veja, então hoje, Milton, a gente conversou sobre a possibilidade de a gente ter mais uma ferramenta na nossa caixinha de ferramentas que envolve estimulação cognitiva junto com o movimento. E a gente falou também que isso não é mais um app. Isso é um sistema que permite que eu possa fazer uma avaliação inicial, permite que eu possa escolher já um planejamento predeterminado dentro desse sistema, ou que eu posso adaptar esse de acordo com a necessidade, aquilo que eu estou vendo do meu paciente. Então, e a gente viu uma outra coisa também, que eu posso tanto utilizar meu tablet, ou eu posso utilizar uma TV Touch, né? São duas possibilidades que trazem até mesmo trazem recursos diferentes, né, para que a gente possa aplicar. Não posso levar a TV embaixo do braço para casa do meu paciente, ou em várias clínicas, em vários locais que eu faço atendimento, mas eu posso levar meu tablet para esses locais. Então eu acredito que isso também permite com que a gente possa escolher aquilo que melhor se adequa à minha realidade profissional e tudo mais. E ainda essa possibilidade do aplicativo para o meu paciente, para o meu cliente, poder fazer essa continuidade. Então, eu vejo isso como um sistema bastante completo e que pode ser, como você frisou ali no final, a gente pode usar na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, na fisioterapia, no esporte, no atendimento ao idoso, no atendimento ao adulto. Então, as possibilidades de aplicação, eles não são só relacionadas à situação do meu paciente, mas há diversos profissionais que podem estar aplicando isso, né? Você falou da dor crônica, tratar alguma lesão. Gente, olha a importância disso. Vamos lá, gente. Fisioterapeuta não fica bravo comigo, mas fisioterapia em si é necessário que seja repetitivo determinados movimentos, mas é chato. Então, será que eu não posso agregar ali alguma coisa para deixar aquilo um pouquinho mais legal? Porque além de eu já estar sentindo dor, eu ainda estou fazendo um movimento repetitivo e tal. Então, esses recursos permitem que aquele exercício que é extremamente necessário para a reabilitação se torne mais leve, tenha um melhor engajamento, né? E tem um ganho ali que extrapola só só para deixar mais legal. Não, ele extrapola porque você vai ter outros ganhos aplicando essa tecnologia. Tentei fazer um resumão geral dessa nossa conversa hoje e eu quero contar para vocês assim, me interessei, o que eu preciso fazer para ter acesso a esse curso gratuito? 2 lugares. Vai ter link na bio da NeuroWork, link na bio da Sensorial. Entra lá no link da bio e faz sua inscrição para esse curso gratuito e tem acesso a todo esse material que o Milton comentou, todas essas aulas que ele falou, todo esse material que
que foi criado com muito carinho, com muita dedicação para mostrar a potencialidade da ferramenta, mas também instrumentalizar todos os profissionais a fazer a aplicação dessa ferramenta, que é sim o cuidado que a NeuroWork tem, que a Sensorial tem, de que não seja só mais uma ferramenta, mas que seja uma ferramenta que você saiba por que, quando e como aplicar. Então, no link da bio da Sensorial, link da bio da NeuroWork, você vai clicar, você vai fazer seu cadastro para ter acesso a esse curso gratuito e conhecer essa tecnologia incrível e conhecer, dar uma recapitulada ali em funcionamento cognitivo, alguns conceitos também. Milton, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso podcast. Essa nossa ideia de trazer inovação, neurociência, trazer todo esse conteúdo para o nosso público, eu acho que hoje você trouxe algo que é muito, muito importante para muitos profissionais. Então eu quero te agradecer por esse nosso bate-papo hoje, foi uma delícia. Queria que você falasse alguma coisa, né? Deixasse aí uma mensagem para quem está assistindo a gente. Perfeito, Viviane, sou eu quem agradece, eu estou muito feliz, eu adoro falar sobre o que a gente faz com tanto carinho, dedicação, com ciência, com cuidado, para que as pessoas tomem cuidado das outras, né? Para que aquelas que cuidam das outras façam da melhor maneira possível. Então a gente tem um prazer de falar do que nós acreditamos que transforma. E eu acho que essa mensagem, né, você falou um ponto interessante da caixinha de ferramentas, né? A gente traz uma ferramenta nova e o que a gente é capaz de fazer com as ferramentas é o quanto a gente consegue transformar esse nosso paciente. Então a gente não parar de estudar, não parar de trazer coisa nova, não parar de inovar, de trazer recursos, eu acho que isso é um dos pontos principais. E eu vou deixar uma mensagem aqui que é para que a gente valorize muito, né? Estamos falando aqui, vocês que levam as nossas ferramentas às pessoas, aos profissionais, e nós que fazemos as ferramentas. Isso é muito difícil de acontecer. Primeiro, a gente é uma empresa brasileira, formada por cientistas brasileiros que estamos aqui disponíveis para a gente conversar, disponível para o feedback. Vocês vão utilizar a ferramenta da Sensorial, vocês vão ter ideias, vocês vão ter sugestões de melhoria. Isso aqui não está legal ainda, beleza, manda para a gente. Vocês vão falar com quem faz a ferramenta. E é uma valorização daquilo que acontece aqui no nosso país. Então eu acho que esse é um ponto de muito valor, que eu tenho um orgulho enorme de falar. Eu vim de uma universidade pública, fiz formação lá fora e trouxe para cá aquilo que a gente fez. Os nossos sócios fundadores também tiveram essa experiência. Então a gente traz para cá e está na mão, está no acesso, né? Para conversar com todo mundo. E a gente adora fazer essa troca. Então estamos disponíveis, é um caminho que nós adoramos e feliz demais com essa união que a gente está fazendo agora e levar para todo mundo o Sensorial e NeuroWork, levar para os profissionais aquilo que a gente oferece de melhor. Então, muito obrigado a você, Viviane, ao Thales e a toda a equipe da NeuroWork, que faz um trabalho sensacional levando a tecnologia para os profissionais da saúde. Muito obrigada, Milton. Só lembrando, então, quer participar do curso, quer ter acesso ao curso gratuito, vai lá no link da bio, vai lá no link da bio da NeuroWork, no link da bio da Sensorial e aproveita, entra no Instagram da NeuroWork, entra no Instagram da Sensorial e acompanha o que é a Sensorial. Lá tem um conteúdo legal, comece a se inteirar até mesmo antes de você ter acesso ao curso. Vai lá, conheça o trabalho da Sensorial, que é um trabalho fantástico. Muito obrigada, Milton. Foi um prazer estar com você aqui hoje. E para você que está acompanhando o nosso podcast, muito obrigada por estar nos acompanhando e continua assistindo. Teremos novos podcasts com muitos convidados, muito especial, muito conteúdo, muita inovação. Segue a gente nas redes sociais e fique sempre ligadinho nas nossas novidades. Muito obrigada.